Se você sabe que precisa de um psicólogo e ainda não está em psicoterapia, eu quero compartilhar nesse vídeo aqui alguns pontos importantes, algumas reflexões importantes para que você tome essa decisão ainda hoje, tá? Então eu quero que você assista esse vídeo, porque nesse vídeo eu vou trazer 3 pontos importantes, né? As principais razões do porquê começar agora, né? Também as principais razões do porquê as pessoas no geral buscam psicoterapia e quais são os benefícios que elas acabam tendo a partir disso, possíveis motivos que podem estar te paralisando, que podem estar te fazendo ponderar ou postergar essa decisão, e os possíveis prejuízos futuros de você não começar agora com a terapia. Bom, então, primeira coisa, há um aumento na procura por psicoterapia, né? Que a gente consegue ver que existem bastante notícias evidenciando que há uma alta na procura por atendimento psicológico, né? Principalmente aqui após a pandemia. Aqui aumentou 18%, né, em 2025. E aí você pode estar se perguntando, tá, mas por que será que está tendo tanto aumento? Talvez você já tenha percebido que as pessoas estão mais dispostas a fazer a buscar esse tipo de serviço, mas também teve uma acessibilidade maior, né? Principalmente no período da pandemia, com os atendimentos online, tornou mais acessível. E além da acessibilidade, também, como eu já falei, tem essa desmistificação, ou seja, a gente está olhando com outros olhos para a terapia, a gente está percebendo que a saúde mental é um problema, é algo que precisa que a gente dê atenção. E aqui eu quero chamar a atenção para isso, né? A preocupação, há um aumento na preocupação. Olha só essa pesquisa, por exemplo, que saiu no G1. As principais preocupações dos brasileiros em saúde. Quando a gente vai pegar no contexto de saúde, olha só o que foi percebido, né? Que 52% da população dos brasileiros que foram pesquisados deram mais relevância à saúde mental aqui, ó, tá vendo? E depois veio câncer, superando o câncer. Antigamente a gente tinha mais preocupação em relação a câncer, agora não tanto. E olha só, um ponto que eu queria chamar a atenção, ó. Se a gente for pegar aqui, ó, saúde mental, e depois a gente pega estresse, que está relacionado à saúde mental. Abuso de drogas também tem uma relação, até obesidade. Se a gente for ver em algum grau, existe sim uma relação. Então a gente vê como que a saúde mental, né, e principalmente o trabalho do psicólogo pode ser fundamental, né, é fundamental e tende a aumentar cada vez mais a procura por conta dessas preocupações, né? E talvez essa seja uma preocupação sua também hoje, por isso que você está assistindo esse vídeo. Eu me chamo Lucas Paganucci, sou psicólogo clínico, inclusive, e desde 2015 que eu inicio, então já tem mais de 10 anos que eu faço terapia, eu faço autoterapia, busco a ajuda de outros profissionais para que eu pudesse, né, me desenvolver enquanto pessoa, para eu poder conhecer mais os meus comportamentos, as minhas emoções, o porquê que algumas coisas aconteceram na minha vida. E essa foi uma pergunta fundamental que me levou a essa procura, né? Primeiro, que eu queria coisas diferentes na minha vida. Na época eu estava com meus 22 anos, então eu queria algo diferente para minha vida do que estava acontecendo. Eu estava muito frustrado e angustiado em relação à condição do que a minha vida estava. Primeiro, eu queria então mudar a minha vida. Segundo o que eu preciso fazer para mudar? Porque eu continuo fazendo as coisas que eu faço, apesar de não querer mais fazê-las. E essa pergunta me fez entrar na psicologia, me formar em psicologia e me aprofundar significativamente em como nós nos comportamos e como, principalmente, que nós podemos mudar aquilo que é possível mudar. Quando não é possível mudar, como é que a gente consegue aceitar? Como é que a gente consegue conviver com essa realidade sem entrar em grande sofrimento? Então, algumas coisas me ajudaram nesse processo de buscar ajuda e outras coisas me atrapalharam. Eu vou comentar algumas delas aqui nesse vídeo, ok? Então, a primeira coisa é por que as pessoas procuram terapia? Então, normalmente as pessoas chegam até a terapia por 2 caminhos. Isso aqui é interessante a gente notar. Primeiro, por causa de dor, e isso é muito constante, é muito comum. Às vezes as pessoas vão buscar porque elas estão muito ansiosas. Menos, né? Como a gente vai ver aqui em algumas pesquisas, menos, infelizmente, pessoas depressivas buscam, e aí tem uma questão até da condição, né, da pessoa que é depressiva. Ela tende a estar mais paralisada, tende a procrastinar mais, tende a evitar mais esses contatos sociais, o que, infelizmente, acaba intensificando os sintomas. Então, estresse constante, alguns problemas na vida no geral. Então, essa dor, esse sofrimento que ela pode estar tendo, que talvez é uma coisa que você vivencie hoje, é uma das razões que as pessoas buscam terapia. Mas não só isso, muitas pessoas também buscam, e que foi uma das motivações minhas também, né? Na verdade, eu busquei, acho que por esses 2 grandes motivos, né? Primeiro, que eu estava muito frustrado, e segundo, que eu queria realmente ter uma vida diferente, uma vida com mais realização. Então, muitas pessoas também buscam por autoconhecimento. Inclusive, esse é uma das principais razões também do porquê as pessoas buscam, né? Sobre a clareza, sobre entender mais os seus comportamentos, melhorar os seus relacionamentos. A terapia de casal é muito comum também acontecer, e as pessoas quererem evoluir como pessoa. E eu costumo dizer que a psicoterapia é uma das melhores formas para você se desenvolver enquanto pessoa, porque você vai estar ali com pessoas que estudam um comportamento humano, não? Então, olha só, essa pesquisa em 2022 feita com a plataforma Zen Club, e essa plataforma fez uma pesquisa em que eles perceberam 6 principais razões do porquê as pessoas buscam terapia. O que eles perceberam? Ó, primeiro, tratamento de ansiedade. A ansiedade é uma coisa que as pessoas procuram muito. Pessoas ansiosas tendem a buscar mais, porque elas muitas vezes são mais preocupadas também. Então, se ela vê uma possibilidade de melhora, ela tende a buscar mais também. Mas também pessoas que buscam autoconhecimento, outras
muitas pessoas que buscam autoestima, principalmente mulheres e homens, por exemplo, que estão infelizes em termos de relacionamento. Problemas nos relacionamentos, aqui é quando a gente tem um relacionamento específico, né? Então tem um problema conjugal, um problema de comunicação, isso também é bem comum. Conflitos amorosos, me parece ser algo parecido, e angústias, que aí pode estar relacionado aí com a ansiedade, com a depressão, ou não, né? Pode ser o luto, pode ser outras questões aí que trazem angústia, que traz esse sentimento, às vezes, de uma tristeza que não tem um motivo claro. Na Oriente-me, que é outra pesquisa que eles fizeram uma pesquisa com 40 mil usuários. E aí eles perceberam que a primeira motivação foi ansiedade novamente, a segunda foi causa de estresse e a terceira foi autoestima. Mas olha aqui, logo depois veio autoconhecimento e relacionamentos também. Essas foram as 5 principais motivações que levaram as pessoas a buscar por psicoterapia. E aí, você pode estar se perguntando, pô, mas então por que se há um aumento, se há uma preocupação das pessoas com ansiedade, com a saúde mental, então por que há talvez ainda pouca procura? Por que as pessoas às vezes procrastinam de buscar? Por que você esteja procrastinando hoje, né? Procrastinando, ou seja, postergando, deixando isso para depois, deixando para isso, sei lá, algum dia, quem sabe, eu procuro. Então, algumas razões aqui que eu queria colocar. A primeira é, você pode acreditar que você dá conta sozinho. E, infelizmente, algumas pessoas têm alguns primeiros contatos também com a terapia, e aí eles percebem que não está andando. E recentemente eu conversei com uma pessoa, que ela teve essa experiência, putz, eu fui lá, tive minha primeira experiência, tive minha primeira sessão, mas eu senti que não estava andando, não estava caminhando, eu senti que sozinha talvez eu conseguiria ir melhor, pra que eu vou investir dinheiro nisso? Isso é uma coisa muito comum, infelizmente acontece. E não é por conta do profissional, acho que a formação da psicologia ainda no Brasil precisa evoluir, precisa se atualizar, para que a gente consiga atender essa demanda urgente e emergente e cada vez maior de pessoas com problemas emocionais e psicológicos. Outra questão não é tão grave. Às vezes as pessoas podem achar, isso aqui talvez seja o mais comum. Não, beleza, vai passar isso. Não é tão grave assim, vamos para outras coisas, vamos se importar com outras coisas, e aí não se dá atenção e não valoriza tanto isso, né? Ou às vezes até a pessoa pode nem enxergar isso como um problema. Eu sou assim mesmo, desde mais novo, olha para minha mãe, olha para meu pai. Existe o medo do julgamento, né? Então, o que o próprio psicólogo pode falar? Né? Será que ele vai me aceitar? Será que ele vai me entender ou não? O que será que as outras pessoas vão falar quando eu dizer que eu estiver fazendo psicoterapia? Então isso é uma coisa que pode acontecer ainda. E também, aí tem o preconceito de que não funciona. Para essa questão do que não funciona, eu queria trazer aqui algumas razões do porquê que a psicoterapia funciona. Ela funciona porque hoje a gente se concentra muito, principalmente eu tô falando isso da abordagem que eu utilizo, né, que é a terapia cognitivo-comportamental. A nossa abordagem é um pouco diferente do que a maioria das pessoas talvez tiveram contatos. Embora essa seja a terapia cognitivo-comportamental e as outras que vêm surgindo através dela, né, a partir dela, tenham algumas características extremamente importantes que, inclusive fora do Brasil, elas já têm sido as principais utilizadas, né, principalmente quando a gente está falando de ansiedade e depressão, para os principais transtornos, né, que a gente percebe, né? Então, o que essa abordagem tem de diferente do que a maioria das pessoas talvez já tiveram experiências ou já viram em filmes ou já ouviram pessoas falando, né? A primeira coisa, ela tem foco na manutenção e não necessariamente na causa. O que isso significa? Nós nos concentramos no momento presente, não no passado. Nós não queremos mudar o passado, nós vamos questionar o passado, nós vamos tentar entender a sua história, sim, mas isso é para nos ajudar a entender o que é importante para você, o que já deu certo, o que não deu certo, o que você já tentou, o que você não tentou. A ideia de a gente olhar para sua história é para a gente aprender com a tua história, para que hoje você possa atuar no seu momento presente, porque o único lugar que você pode fazer alguma coisa é hoje, no momento presente. E a gente foca na manutenção e não na causa, porque a gente não quer saber necessariamente, a gente não quer atuar necessariamente no que te causou ansiedade, porque o que te causou ansiedade, ou depressão, ou um transtorno de personalidade, ou um estresse que você tem atualmente, muitas das vezes a gente não tem como atuar, mas a gente pode atuar naquilo que mantém esse estresse. Aí sim, seja no seu ambiente, seja nas suas relações, seja um comportamento que você tem, aí sim a gente consegue atuar. A terapia, a psicoterapia também, com base na TCC, é também colaborativa. Isso significa que nós trabalhamos em equipe. A participação do terapeuta ela é mais ativa. Isso significa que eu, por exemplo, enquanto terapeuta, eu vou participar mais, eu vou trazer mais possibilidades, eu vou te psicoeducar, que a gente chama. Ou seja, a gente vai explicar pra você o que possivelmente está acontecendo com você. Por que você sente de uma maneira e não de outra? Por que você se comporta de uma maneira e não de outra? Isso nos ajuda, né, ao autoconhecimento. As pessoas começam a perceber o porquê dos seus comportamentos. O porquê, inclusive, não só o porquê dos seus comportamentos, mas as consequências dos seus comportamentos. Como que, por exemplo, muitos comportamentos que você tem hoje estão afastando as pessoas de você. E você sofre por se sentir sozinho. Mas aí você adota comportamentos que você talvez nem está consciente para isso, nem está presente para isso, que acaba afastando essas pessoas.
E aí a gente vai compreendendo todo esse funcionamento, as causas, as consequências. É colaborativa porque nós trabalhamos em equipe e a participação do terapeuta é mais ativa, ou seja, às vezes a gente tem aquela percepção de que só o paciente fala, né, só o cliente fala e o terapeuta fica ali só observando, sem dar muitas orientações. Muitas pessoas reclamam assim, parecia que eu saía de lá sem nada. Parecia que eu falei e nada, não teve uma luz, não teve uma orientação. Às vezes muitas pessoas chegam até mim buscando uma orientação, elas querem uma instrução, elas querem, sabe, uma esperança. Algo para que elas possam assim, nossa, uma luz, sabe? Então, essa participação do psicoterapeuta é extremamente importante, principalmente de terapeutas experientes. É orientada a objetivos, isso significa que nós definimos objetivos para você. Então, o que você espera com a terapia? O que seria importante para você? Porque aí também a gente valoriza o teu tempo, e o meu tempo, e o teu investimento de tempo, atenção e dinheiro na terapia. Porque nós estamos orientados a um objetivo, nós não estamos uma conversa aleatória. Nós queremos alcançar algo, nós queremos um resultado específico, mesmo que seja pequeno. Não é uma conversa aleatória, ela tem um direcionamento. Ela é orientada a objetivos e ela é baseada em valores, naquilo que é importante para você também. A conversa vai seguir, né? As decisões vão seguir com base naquilo que é importante para você, não no que eu acredito enquanto terapeuta ou enquanto pessoa no geral. Não no que a minha abordagem acredita no que é melhor para você. Com base nos seus valores, naquilo que é importante para você, nós vamos definir os objetivos, nós vamos pensar nas ações e vamos orientar as decisões nesse sentido. E também é um processo de autoconhecimento, significa que a gente utiliza da validação. Muitas pessoas quando vão expor os seus... E aqui está um ponto importante. Muitas pessoas, quando vão expor os seus conflitos, as suas frustrações, suas angústias, sabe o que acontece? Elas vão expor isso para o marido, para a esposa, para o irmão, para a mãe, para o filho, para seja lá quem for. Sabe o que vai acontecer? Essa pessoa não vai conseguir te compreender. Essa pessoa não vai conseguir te ouvir, essa pessoa não vai conseguir te validar, que a gente chama. Não que ela não consiga, né? Talvez algumas pessoas até consigam na sua vida fazer isso, mas o psicólogo é treinado para fazer isso. Para te ajudar a compreender o seu sentimento, para validar o seu sentimento no sentido de que é compreensível, faz sentido você sentir isso por conta disso, por causa da sua história, por causa do seu contexto, por causa disso. Você vai começar a entender que é compreensível, que o seu sofrimento existe uma razão, existe um motivo de existir. Quando as coisas começam a fazer mais sentido, a gente começa a ter um pouco mais de confiança e também esperança de que a gente pode mudar, de que as coisas podem ser diferentes. Porque quando há um sofrimento e que a gente não sabe exatamente de onde vem, do porquê se mantém, a gente pode perder a esperança. A gente pode achar que a nossa vida vai ser assim pro resto da vida. Bom, e por que as pessoas procrastinam? Aqui eu tenho uma pesquisa, um levantamento, olha só que interessante, que quase 20% dos brasileiros já desistiram de terapia por falta de dinheiro. Então essa também é esse é um dos principais fatores, né, além desses pontos aqui que eu trouxe, que leva as pessoas a desistir, a não buscarem, né, desistirem ou talvez até nem buscarem a terapia. Quando o problema é dinheiro, é financeiro, alguns pontos que podem ser importantes para você. Primeiro, o atendimento online, o meu particularmente, ele tem um valor mais acessível comparado com o atendimento presencial. Mas não só isso, também hoje o SUS já tem atendimento, já disponibiliza esse tipo de atendimento, inclusive está tendo bastante oferta de atendimento. Existem clínicas e escolas em universidade que muitas das vezes são de graça, na verdade eu acho que a maioria das vezes são de graça porque são feitas por alunos, mas também tem ONGs e associações. Eu também faço atendimento em uma associação da Igreja Batista aqui no meu bairro onde eu moro, então eu faço atendimentos voluntários e também com valor social. E também igrejas e projetos sociais, você pode procurar, muitas das igrejas também fazem oferecem esse tipo de serviço que muitas das vezes é com valor mais acessível, às vezes até de graça. Eu gosto de pensar que você buscar a psicoterapia é como aquele jovem que vai buscar um conselho de uma pessoa mais velha, assim, sabe? De um velho sábio, digamos assim. Muitos filmes evidenciam, né, essa história do herói, essa jornada do herói, em que o herói está naquele dilema da vida dele, e aí ele vai se reunir com esse velho sábio, com essa pessoa sábia, e que ela vai trazer uma orientação, um insight para aquele jovem, que às vezes talvez ele nem vai entender ali naquela conversa, ele vai achar esse velho é muito doido. Mas aí depois, com o passar do tempo, as coisas vão começar a fazer sentido na cabeça dele. E ele vai saber exatamente o que fazer. É claro que a relação terapêutica não é entre eu sábio e você aprendiz. E aí é um ponto interessante. Existe um sábio dentro de mim, dentro de você, né? E a gente vai buscar essa sabedoria através desse processo terapêutico para que você consiga instruir melhor o seu aprendiz no momento em que você estiver lá na ação, no momento que você estiver na sua jornada. Então, por que você deveria buscar terapia agora, né? A primeira é organizar a sua mente. Muitas pessoas hoje, principalmente com a mídia social, a gente está com a nossa mente completamente cheia de informação. Nós estamos preocupados com muitas coisas. A gente quer muitas coisas. Com as mídias sociais a gente vai vendo muito de possibilidade de vida, muitas de pessoas vivendo vidas diferentes. Isso, ao mesmo tempo, que é bom, que nos traz repertório, mas também pode trazer confusão. A nossa mente pode estar cheia de coisas. E o processo terapêutico ajuda muito a gente a organizar essas coisas. A gente colocar em ordem de prioridade o que é importante.
né? Então ela nos ajuda a reduzir essa ansiedade, nos ajuda a entender aquilo que está nos estressando e que às vezes a gente não está percebendo, né? Para que a gente possa pensar com mais clareza e tomar decisões e ações melhor orientadas. Também a gente, o segundo ponto, tomar decisões melhores. Parar com essa procrastinação de coisas que são importantes. E por isso que eu falei lá no início, né? Quais são os possíveis prejuízos que você pode ter no futuro se você não começar a terapia hoje? Mas não só isso, decisões de carreira, decisões de relacionamento, principalmente mais responsabilidade sobre as nossas decisões, entendendo os impactos dela, entendendo os impactos das nossas decisões e das nossas omissões, das nossas não decisões, das decisões que nós estamos postergando. 3. Entender o que está acontecendo com você. Então, como eu falei, né, você entender o seu contexto da sua vida, entender as suas relações, por que algumas pessoas te irritam tanto, por que algumas pessoas te travam, por que em algum contexto está te estressando, por que alguns comportamentos continuam acontecendo, por que alguns erros continuam acontecendo. 4. Se conhecer, que tem a ver também com o que a gente falou aqui, né, de entender melhor o que está acontecendo com você. Aqui seria mais um entendimento do contexto da sua vida, do porquê que as coisas estão acontecendo como estão, do porquê que você está onde está. E aqui é entender mais as suas emoções, seus padrões de pensamento, valores, clarificar os valores, definir objetivos. Isso é uma coisa que a maioria das pessoas tem dificuldade de ter. Quais são os seus objetivos? O que você quer? Entender também as suas emoções, essas oscilações de emoções que podem acontecer. Comportamentos, como que você pode mudar comportamentos. E mudar também sua vida de forma prática quando você começa a intervir no seu ambiente. A TCC ela é muito voltada para ações. Então a gente, por exemplo, tem planos de ação. A gente começa com pequenas ações. A gente pensa em pequenas ações para começar a fazer essas intervenções. É claro, a gente vai mudar, às vezes, muito aqui também. A gente vai se concentrar em ações para mudar mais o nosso psicológico, mais a nossa forma de pensar e de agir, para que, eventualmente, a gente comece a mudar o nosso ambiente também. Para que a gente possa construir alternativas e experiências mais alinhadas com o que você vai querer. Mas antes a gente precisa ali entender quais são os seus objetivos, os seus valores. Então, a gente alivia o estresse e as tensões para conseguir pensar melhor e agir mais alinhado aos seus valores e objetivos. A gente busca clarificar os valores e objetivos, como eu falei, compreender a situação e o contexto que você tem vivido. Então, a gente compreende melhor as coisas, como é que elas estão acontecendo, compreende melhor as suas emoções e comportamentos, toma decisões importantes para mudar o seu contexto, o seu ambiente, e mudar também a sua vida, uma vez que você muda o seu contexto, muda o comportamento. E se você está assistindo esse vídeo aqui até aqui, eu queria te fazer esse desafio de você tomar essa decisão agora. Muitas pessoas passam a vida reproduzindo, isso aqui é interessante, né? Reproduzindo comportamentos que eles aprenderam quando novos né, que foram passados de seus pais e avós. Só reproduzindo, sabe? Os mesmos erros, os mesmos gostos, as mesmas decisões, mas eles não pensaram que poderia viver. Mas você, talvez, ainda não pensou como poderia viver algo diferente na sua vida. Talvez você acredite que nem consiga. Mas a psicoterapia pode ser essa chave, essa interrupção, né, de um padrão que vem se estabelecendo. E aí eu queria te convidar, se você quer tomar essa decisão, se você quer conhecer mais, principalmente, você não precisa decidir agora. Eu quero te dar a oportunidade, né, de você poder clicar no link aqui abaixo. Você vai poder falar diretamente comigo pelo WhatsApp. E por uma ligação ou pelas mensagens, da maneira que você preferir, eu vou te explicar gratuitamente como que a psicoterapia pode te ajudar no seu desafio, nas suas dificuldades, naquilo que você está vivenciando hoje. E aí você decide se vale a pena você tentar ou não. Eu costumo fazer 1 a 2 sessões de avaliação para que você possa depois entender como que eu trabalho, como que funciona o meu trabalho, como que seria um plano de tratamento para você, um plano terapêutico para você, para depois você decidir também se você quer continuar. Então olha só, vai ter 2 momentos. Primeiro você vai ter essa conversa inicial gratuita comigo. Segundo, que você vai ter depois 1 a 2 sessões de avaliação e de elaboração de um plano terapêutico para eu te apresentar e você poder decidir se você vai querer continuar. É isso, espero que tenha feito sentido para você de alguma maneira esse vídeo. Comenta ou entre em contato, tira dúvida, faz como você preferir e curte esse vídeo se você achou que foi relevante e que pode ser importante para outras pessoas. Segue também aqui o canal que eu posto alguns outros vídeos importantes. E se você quiser deixar sugestões também, estou aberto a sugestões.